Em 21 de agosto de 1942, Stalingrado recebeu pela primeira vez o ataque das forças do eixo. Apenas 2 dias depois, ocorreriam os primeiros bombardeios massivos sobre a cidade, que ficou reduzida a uma pilha de escombros. Nessa altura, o 6º Exército Alemão já havia conseguido tomar e atravessar o rio Don, sendo portanto seu próximo objetivo conquistar a posição do rio Volga próxima a Stalingrado. O avanço alemão por terra a partir de Gumurak, e o fazia de maneira brutal e avassaladora. Nesse mesmo dia 21, a vanguarda do 6º Exército Alemão alcançou o Volga. Os soldados estavam emocionados por terem avançado desde o Don em menos de 12 horas, e a moral estava alta, confiantes na queda rápida de Stalingrado. Pelo sul, o avanço de Roth era mais lento, pois Yeremenko havia colocado a maior parte das suas forças contra o 4º Exército Panzer, e além disso, Hitler havia retirado do general Roth um corpo blindado. No dia 29 de agosto, quando as primeiras linhas alemãs já apareciam no horizonte de Stalingrado, chegou à cidade o comandante Zhukov, que havia sido recentemente nomeado vice-comandante supremo, ficando em segundo lugar apenas após Stalin. Para isso, foi necessário o envio do 62º Exército e também do 64º Exército da União Soviética, além da destituição do general Anton Lopatin, que era o líder do 62º Exército, e a sua subsequente substituição pelo general Vasily Chuikov. Chuikov, que era famoso pelo seu caráter firme e decidido, integrou milhares de mulheres ao exército. Embora muitas dessas mulheres realizassem tarefas essencialmente logísticas, como por exemplo enfermeiras, mensageiras e cozinheiras, algumas atuaram como atiradores de elite e outras lutaram na linha da frente, e algumas até ficaram responsáveis pelas defesas antiaéreas de Stalingrado. Stalin, que instava Zhukov a sair ao encontro e interceptar essas forças inimigas, respondeu o seguinte: "Vocês não entendem que se entregarmos Stalingrado, o sul do país ficará separado do centro e provavelmente não conseguiremos defendê-lo? Além de perder nossa principal via fluvial, não é apenas uma catástrofe para Stalingrado, mas também para o país, pois perderemos o petróleo também." Uma contraofensiva foi lançada, o que conseguiu aliviar em parte a situação no norte da cidade. E a ordem de Zhukov foi clara: não entreguem Stalingrado. Por sua vez, Friedrich Paulus, o chefe do 6º Exército Alemão, via com preocupação que a defesa dos seus flancos recaísse sobre unidades italianas, romenas e húngaras, as quais eram muito fracas e estavam mal equipadas em comparação com as unidades alemãs. Apesar disso, Hitler não compartilhava nem um pouco da preocupação de Paulus. No dia 14 de setembro de 1942, ocorreu o primeiro assalto alemão a Stalingrado. Stalin, que estava ciente de que deveria evitar a todo custo que os alemães dominassem o rio Volga, recorreu à 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, que estava sob o comando de Alexander Romtsev. Esse corpo militar, juntamente com a 8ª Força Aérea Soviética, ofereceu um apoio indispensável ao exército soviético. No dia 15 de setembro, começaram a chegar reforços soviéticos provenientes da Sibéria e da Mongólia. Stalingrado estava em completo caos. Cada bairro, cada rua e cada casa era um potencial cenário de batalha. Com o passar dos dias, as tropas alemãs, apesar de numericamente superiores às soviéticas, começaram a sofrer com o fogo dos atiradores de elite soviéticos. Por volta de meados de setembro, 8 das 20 divisões do 6º Exército Alemão estavam lutando ferozmente dentro da cidade. No entanto, os soviéticos não paravam de enviar reforços da Sibéria e da Mongólia. O general Paulus, doente com desinteria, era pressionado continuamente para informar a data em que Stalingrado cairia e desenvolveu um tique no olho esquerdo que depois se espalhou para o lado esquerdo do seu rosto. Nesse momento, as baixas alemãs dispararam, pois o soldado alemão não estava treinado para combater nas ruas, que é a forma de combate mais difícil de todas. Embora Paulo soubesse que as baixas soviéticas eram pelo menos o dobro das alemãs, seus recursos humanos dissipavam rapidamente, já que ele contava apenas com uma divisão na reserva. Nesse campo de batalha, os alemães estavam sob constante tensão, já que os soldados soviéticos se tornaram um mestre da camuflagem e as emboscadas eram muito comuns. A noite não oferecia descanso para os alemães, pois os defensores da cidade preferiam atacar à noite, neutralizando o perigo dos bombardeiros alemães.
No entanto, a noite não era um obstáculo para os bombardeiros russos, que passavam sobre a cidade lançando pequenas bombas de 400 quilos. Finalmente, o 6º Exército solicitou à Luftwaffe que mantivesse a pressão sobre a aviação soviética durante a noite, pois, conforme ele comentava, as tropas não têm descanso. Se os bombardeios noturnos, as minas antipessoais e as emboscadas da infantaria inimiga não eram suficientes para manter os alemães em alerta em Stalingrado, os atiradores de elite conseguiram atrair a atenção dos oficiais alemães. O número de oficiais mortos por franco-atiradores também disparou, e muito em breve foi necessário recorrer a promoções prematuras com o objetivo de substituir os caídos. A neurose que um soldado poderia desenvolver por estar constantemente submetido ao nível de tensão da chamada Guerra de Ratos não era desculpa para abandonar o campo de batalha, já que tanto os alemães quanto os soviéticos não reconheciam essa condição e a qualificavam como covardia, o que geralmente era resolvido com a execução imediata. A artilharia pesada se tornou inútil nesse ambiente de luta urbana, pois devido à falta de precisão, não era possível atacar uma casa ocupada pelo inimigo, já que as casas vizinhas estavam ocupadas por tropas amigas. Chuikov ordenou que a artilharia fosse transferida para a margem oriental do Volga e que atacasse por trás das linhas alemãs, tudo isso com o objetivo de destruir as linhas de comunicação e também as formações de infantaria na retaguarda. Para saber onde disparar, um oficial de observação precisava se inclinar sobre o telhado de um edifício na cidade, o que em muitos casos significava a morte pelas mãos de um franco-atirador alemão. Apenas os Katyushas soviéticos foram deixados em Stalingrado, escondidos na areia do banco do Volga. Ao contrário dos postos de comando alemães, os postos de comando soviéticos estavam localizados na cidade e, portanto, expostos a ataques. Em uma ocasião, um tanque alemão se posicionou na entrada do bunker do comandante da artilharia do 62º Exército, e ele, juntamente com a sua equipe, teve que cavar para se salvar. Embora a iniciativa, a razão de baixas inimigas por cabeça e os melhores meios técnicos correspondessem às tropas alemãs, o exército invasor teve grandes dificuldades para conquistar uma cidade que, por ter sido brutalmente bombardeada, apresentava condições ideais para uma defesa casa por casa. Os ataques combinados de infantaria e blindados mostraram-se inúteis no caos da luta urbana. Logo, a cidade se cobriu de uma atmosfera repulsiva e pútrida, e a razão era muito óbvia. Os cadáveres de ambos os lados se decompunham sobre os escombros. A peste e as doenças logo começaram a se manifestar. Mesmo nesse cenário dantesco, ainda se praticava a política antissemita nazista. A Feldgendarmerie estava capturando judeus e fazendo prisioneiros civis aptos para o trabalho, e cerca de 3.000 judeus, incluindo crianças, foram executados pelos Sonderkommandos dos Einsatzgruppen, e cerca de 60.000 foram enviados para a Alemanha para trabalhos forçados. As Sonderkommandos se retiraram de Stalingrado no dia 15 de setembro, depois de terem matado quase 4.000 civis. Sabendo que o inverno se aproximava, Paulus decidiu acelerar a tomada da cidade e preparou uma ofensiva que foi executada no dia 27 de setembro. A principal força alemã atacou no norte de Mamaev Kurgan, perto dos assentamentos operários das fábricas Outubro Vermelho e Barricade. Os alemães observaram atônitos como os civis que fugiram dos assentamentos para buscar refúgio nas linhas alemãs eram abatidos pelos próprios soldados. A partir daí, uma divisão escolhida de soldados alemães capturou a casa dos especialistas, onde se fortificaram e começaram a disparar contra os barcos que iam e vinham pelo Volga trazendo soldados. Os canhões de 88 mm, os Stukas e a artilharia alemã competiam para afundar as barcaças que traziam soldados do outro lado do Volga. O Mar Cáspio começou a receber cadáveres. As baixas alemãs entre o primeiro e o segundo dia de combate somaram 2.500 soldados contra 6.000 soldados soviéticos. Para os russos, a perda foi aterradora. Quase 3.000 soldados morriam por dia. No final de setembro de 1942, o número de baixa de ambos os lados era tão alto que toda Stalingrado estava coberta por um odor extremamente nauseante, causado obviamente pela acumulação de cadáveres. Isso se agravaria ainda mais após o grande assalto alemão contra o distrito das fábricas no dia 27 de setembro de 1942.
O resultado dessa ofensiva alemã foi o controle de 75% de Stalingrado. Por mais estranho que pareça, houve soldados soviéticos que por diversos motivos desertaram das suas fileiras para se unir às tropas alemãs. Esses soldados soviéticos desertores eram conhecidos como Hiwis, e o seu número não foi de forma alguma insignificante. Na verdade, no final da Batalha de Stalingrado, estima-se que cerca de 50.000 Hiwis morreram. Embora as tropas alemãs tenham conseguido penetrar na cidade, ou o que restava dela, nunca se apoderaram completamente de todo o seu território. Isso aconteceu pois os cais não puderam ser alcançados, e enquanto eles estivessem sob controle soviético, os reforços e suprimentos necessários para continuar a batalha poderiam afluir com regularidade. Batalhões e brigadas alemãs que tentaram chegar aos cais foram praticamente aniquilados, perdendo 50% dos seus efetivos. Para outubro, os alemães não haviam conquistado toda a cidade, mas haviam ocupado 80% dela. Nesse outubro, os alemães capturaram as fábricas de tratores Outubro Vermelho e também de canhões Barricade, e as baixas russas aumentaram para 4.000 soldados diários. Para outubro, Hitler e seus comandantes perceberam que não conseguiam tomar a cidade no outono. O inverno se aproximava, então foram feitos todos os preparativos para passar lá o inverno mais rigoroso, em memória do terrível inverno anterior. No final de outubro, as doenças começaram a afetar o soldado alemão. Paratifoide, tifo e disenteria começaram a causar estragos. No final de outubro, os alemães souberam que por meio de prisioneiros que os soviéticos estavam preparando uma gigantesca contraofensiva. Eles mesmos haviam notado movimentos nos seus flancos. Para se proteger, Paulus havia levantado uma barreira no seu flanco esquerdo para prevenir os ataques vindo do norte. E para isso, ele utilizou unidades romenas, italianas e húngaras. De fato, o alto comando soviético preparou uma grande ofensiva dirigida contra os flancos norte e sul. Cerca de 1,7 milhões de homens, ou seja, cerca de 200 divisões, a maioria siberianas, além de carros de combate e canhões vindo de Moscou e dos Urais estavam sendo acumulados. O plano consistia em uma manobra de pinça para cercar, capturar e emboscar todo o Sexto Exército, invadindo a retaguarda alemã pelos dois flancos norte e sul, atacando onde as forças do eixo fossem mais fracas. Embora num primeiro momento Stalin se recusasse a desviar recursos do combate urbano, ele viu nesses planos a melhor oportunidade para mudar a linha do sul e reverter toda a situação em Stalingrado. Por isso ele apoiou a ideia do cerco, embora isso significasse reduzir a quantidade de munições do 62º Exército Vermelho que defendia a cidade sozinho. A ideia de cercar um exército alemão nessas condições era ousada, mas não havia outra possibilidade viável após os constantes erros nas ofensivas soviéticas no início de 42. Chegou o inverno com as suas nevascas e a cidade ficou coberta por um manto branco, com temperaturas ao redor de menos 18 graus Celsius. Os combates nas ruas cessaram quase completamente durante a noite. Durante esse período do dia, os grupos enfrentados faziam sinais de trégua temporária com bandeiras que surgiam nos buracos das ruínas. Também era tacitamente permitido retirar alguns caídos da terra de ninguém, e além disso, realizava-se um intercâmbio não oficial de suprimentos entre pequenos grupos de ambos os lados, feito secretamente em tréguas espontâneas. No dia 19 de novembro de 42, os 3.500 canhões soviéticos começaram a bombardear implacavelmente as linhas inimigas mais fracas, onde estavam as formações romenas, que estavam escassas de material antitanque no meio da neve e da névoa do cenário. Ao som de trombetas, os obuses e catiuxas caíram sobre o setor romeno. Após 1 hora de bombardeio, os batalhões de fuzileiro avançaram sobre as fileiras de romenos e italianos. Os romenos do 2º e 4º Corpo conseguiram conter as primeiras ondas de atacantes, mas logo foram arrasados por carros de combate T-34 ao meio-dia. Quando os fortes foram demolidos, os romenos correram pela Planície Branca, sendo perseguidos pelas ondas siberianas. Embora tenha havido algumas tentativas de responder ao ataque, os comandantes do 6º Exército não levaram a sério o ataque até ser muito tarde, até que os combates na própria cidade de Stalingrado não cessaram por vários dias após o início do ataque russo.
Os Stukas acabaram chegando ao local da tragédia, mas nada mais pôde ser feito. Embora o ataque ao sul fosse por vários fatores mais fraco, esse setor também foi atacado com sucesso, e as colunas da armadilha avançaram sem grandes contratempos, exceto por contra-ataques isolados que mal causaram paradas momentâneas. O objetivo onde convergiam as garras da armadilha era a pequena cidade de Kalak e também a sua ponte, onde os alemães não tinham forças para enfrentar a ameaça e onde ficavam expostos seus armazéns e depósitos de suprimentos. No final das contas, o desastre era total. O 6º Exército de Paulus ficou preso em Stalingrado, com cerca de 250 mil homens e sem suprimentos essenciais. O alto comando alemão ordenou a retirada do grosso do 6º Exército de Stalingrado, indo para o sudoeste em direção ao Don para evitar o cerco. Esse projeto ainda poderia ser executado, mas havia brechas importantes que ainda não estavam fechadas, mas Hitler se recusou a aceitar essa solução e exigiu que Paulus e seus homens permanecessem na cidade conquistada por meio de uma contra-ordem direta e tiveram que realizar uma retirada penosa das vanguardas enviadas na direção sudoeste. Hitler considerava que a situação ainda não estava perdida e poderia se repetir o que aconteceu em fevereiro daquele mesmo ano na Bolsa de Demiansk, onde uma grande massa de soldados alemães resistiu a um cerco soviético prolongado por meio de uma ponte aérea. Essa ideia chegou aos ouvidos do supremo chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, que, sem consultar os seus conselheiros técnicos, prometeu a Hitler que seus aviões poderiam realizar um vasto abastecimento aéreo. A promessa de Göring exasperou o general da aviação, pois o tempo nublado com tempestade de neve impediria que os aviões voassem de maneira constante e até mesmo impossibilitaria o despegue. Nessas condições, Paulus enviou uma mensagem direta a Hitler que dizia o seguinte: Meu Führer, estamos ficando sem munições e combustível. O abastecimento suficiente e pontual é impossível. Nessas circunstâncias, eu peço total liberdade de ação. As garras soviéticas se fecharam em menos de 4 dias de combate. No dia 24 de novembro, já era impossível fugir de Stalingrado. A divisão de número 94, sob o comando do general Walter, ao ver que Paulus carecia de iniciativa, ordenou que as suas tropas evacuassem o seu setor e forçassem o bloqueio. Ele fez isso esperando que as demais divisões o seguissem em sua retirada não autorizada. No entanto, caiu sobre ele o 62º Exército Soviéticos e muitos dos seus batalhões foram aniquilados sem piedade e não houve prisioneiros. Göring, de maneira irresponsável diante dos relatórios que o advertiam sobre a impossibilidade da missão, prometeu abastecer o 6º Exército com 500 toneladas diárias de suprimentos, mas maus aviões conseguiam levar 130 toneladas em 3 dias de operações. Isso causava com que os voos nunca fossem realmente permanentes. Mas devido ao mau tempo, durante vários dias os aviões não conseguiam decolar das suas bases, ou simplesmente decolavam, mas não conseguiam aterrissar em Stalingrado. Para aumentar os males, os soviéticos atacaram audaciosamente a principal base aérea de suprimentos, o aeródromo de Ptomanik, chegando a colapsar as bases de reabastecimento e acentuando a escassez de aviões de carga para as operações da ponte aérea. Somado às intempéries climáticas prejudiciais para os alemães, os soviéticos lançavam bengalas de posições recém-tomadas para fazer os aviões de abastecimento acreditarem que aquele local ainda havia mais soldados fiéis ao Reich que solicitariam suprimentos. As provisões caíram em mãos soviéticas, deixando os alemães desprovidos de todo tipo de equipamento. Hitler, obcecado, disse o seguinte a von Richthofen: Se Paulo sair de Stalingrado, nunca mais tomaremos a praça. No início de dezembro, surgiram as primeiras baixas por inanição. Apesar de tudo, os alemães tentaram manter a disciplina e a organização funcionava regularmente. Stalingrado se tornou um caldeirão, onde sem água nem alimentos suficientes, atacados por epidemia e no meio do fétido cheiro de decomposição, os alemães se prepararam para sofrer um longo cerco em meio a enormes privações. Agora, nesse ponto, Hitler nomeou Paulus marechal de campo, pois nenhum marechal havia se rendido na história militar alemã, e ele esperava que Paulo se suicidasse antes de cair prisioneiro dos soviéticos. Mas os relatórios sobre as dificuldades que os soldados enfrentavam
e que o próprio Paulus observou ao revisar as tropas da frente, o tranquilizavam ao pensar que havia dado tudo na luta e o eximia pessoalmente das obrigações com esse sangrento que comandava o país. De forma privada, Paulus informou aos outros generais que ele não se suicidaria e que os outros oficiais estavam proibidos de fazer isso para seguir o destino dos seus soldados. Assim, cerca de 250 mil soldados ficaram presos em uma armadilha, com a ordem dada por Hitler de não recuar e nem se render. Embora Göring, que era o marechal do ar e chefe supremo da Luftwaffe, tenha prometido abastecer as tropas a partir do ar, a chegada de recursos às tropas alemãs foi quase impossível e poucos voos foram realizados. Os alemães conseguiram usar o aeródromo de Ptominik, mas ele estava sujeito a contínuos ataques soviéticos. Os Junker Ju-52 chegaram com suprimentos e imediatamente partiram de volta evacuando feridos. Mesmo assim, os poucos aviões não conseguiam dar conta e os afortunados que conseguiam embarcar escapavam do inferno. Os feridos se penduravam nas portas e alguns desesperados se arriscavam a voar segurando-se nas asas, onde nenhum sobreviveu. Após a queda de Ptominik em 16 de janeiro, restava apenas o improvisado aeródromo de Gumrak, que era mais pequeno e em pequenas condições do que Ptominik, mas Gumrak também caiu em mãos soviéticas no dia 23 de janeiro. A partir desse dia, as famintas tropas alemãs só puderam receber provisões por meio de caixas lançadas de paraquedas pela Luftwaffe, o que não garantia que a carga chegasse ao destino. Soldados soviéticos às vezes ficavam com as provisões, pois elas caíam ou no rio Volga, ou simplesmente as tropas alemãs estavam muito exaustas e famintas para buscar elas com suprimentos entre as ruínas da cidade. Em dezembro, os soldados alemães cercados tiveram uma leve esperança. Erich von Manstein vinha no seu auxílio. Manstein, que acabara de assumir o grupo de comando do Exército Dom, planejou a Operação Tormenta de Inverno, que incluía duas amplas operações com um ponto de partida diferente. Mesmo para os generais mais incrédulos do regime nazista, o fato de que Hitler tivesse abandonado o Sexto Exército era algo impensável, pois eles sentiam esperanças de um possível resgate. Dessa forma, a Wehrmacht se assegurava de fazer todo o possível para resgatar esse exército cercado longe da Alemanha. A ofensiva começou no dia 12 de dezembro, e no dia 16, quando estavam a cerca de 50 quilômetros, ela foi detida pelo 2º Exército da Guarda, que destruiu a principal força de ataque nazista composta por mais de 400 tanques. Essa detenção significou que os soviéticos os atacaram com tudo e os fizeram recuar 200 quilômetros. O ataque, que foi realizado pela 6ª Divisão Blindada de maneira implacável no início, se viu ameaçado por outro contra-ataque soviético na retaguarda, pelo que se decidiu recuar de maneira definitiva. E para piorar as coisas, o aeródromo de Sissinskaya, que era o principal do Ju-52 para reabastecimento, caiu em poder soviético. Foi imposto um rigoroso racionamento para tentar passar o inverno. Paulus, que era admirador incondicional de Hitler, percebeu que para o Führer o Sexto Exército, ou o que restava dele, era pouco mais do que uma peça sacrificável no jogo da guerra. A vida dos soldados não tinha a menor importância para ele. No dia 25 de dezembro, no Kessel, morreram 1.280 soldados de frio e fome. Para o Ano Novo, os soviéticos montaram uma série de cozinhas e realizaram festas na margem sul do Volga, com o duplo objetivo de celebrar o ano e mortificar os alemães cercados. No dia 8 de janeiro, os soviéticos realizaram um estreitamento do perímetro e capturaram o único aeródromo que servia de conexão com o mundo exterior. Agora, no dia 9 de janeiro, 2 oficiais do Exército Vermelho se apresentaram na linha ocidental da frente alemã com um ultimato da Stavka para Paulus. Se não fosse aceito esse ultimato, os soviéticos lançariam uma ofensiva final contra o Kessel no dia seguinte. No entanto, o ultimato foi rejeitado. As dificuldades se multiplicaram no Sexto Exército Alemão, as epidemias dizimavam os soldados, a disciplina já não existia e a fome era tão atroz que os alemães sacrificaram cavalos, cachorros e ratos para poder se alimentar. Vale destacar que mesmo nessas condições penosas, a resistência do Sexto Exército foi incrível, já que as linhas de frente recuavam combatendo e infligindo grandes baixas aos russos,
que executavam o Plano Anel para acabar com os alemães. No dia 28 de janeiro, Paulus transferiu o quartel-general para os porões de Univermag, e lá se amontoaram cerca de 3.000 feridos de diversas condições, doentes de tifo, paratifoide e disenteria. Os casos graves ou os que necessitavam de cirurgia prolongada eram colocados para fora para morrerem de frio. Um aviso chegou a Paulus no dia 30 de janeiro de parte de Hitler. O aviso sugeria que ele se suicidasse, pois, como vimos, ele havia o nomeado marechal de campo e, sob as ordens dele, nenhum marechal poderia se entregar vivo ao inimigo. Um tanque russo se aproximou do quartel-general de Paulus, no qual vinha um intérprete que havia sido enviado por Paulus, o Major Baer. No dia 31 de janeiro, Paulus se rendeu com cerca de 90.000 soldados e também os restos de um exército de 250.000 homens. No final da história, apenas 5.000 sobreviventes voltaram para a Alemanha. Ele se tornou o primeiro marechal a capitular na história alemã, desobedecendo assim a Hitler, estando pressionado pelas tropas soviéticas pela falta de alimento e também pelo frio polar da estepe russa, para o qual as tropas não tinham material suficiente em um gesto sem precedentes na Wehrmacht. No dia 2 de fevereiro, o último grupo de soldados alemães se rendeu nos escombros da fábrica de tratores Outubro Vermelho, e essa é a data em que terminou oficialmente a batalha. As consequências dessa catástrofe foram imensas e de grande alcance. Pela primeira vez, a Alemanha perdeu a iniciativa da guerra e teve que se colocar na defensiva. E, de fato, a Wehrmacht já não possuía os elementos logísticos necessários para avançar mais para o leste, e as margens do Volga foram precisamente o ponto mais oriental alcançado pelas tropas alemãs na Europa. Após essa batalha, a União Soviética surgiu engrandecida e com a iniciativa da guerra na mão dos seus líderes. Além disso, o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, caiu em desgraça perante Hitler, perdendo crédito entre a elite do regime nazista, bem como prestígio entre os militares, por não ter conseguido cumprir a ordem de abastecer por via aérea as tropas alemãs cercadas, como ele havia prometido. O Terceiro Reich perdeu todo o Sexto Exército e também parte do Quarto Exército Panzer, além de incontáveis recursos materiais que não puderam ser repostos com a mesma facilidade com que a União Soviética podia com as suas próprias baixas. E de fato, entre mortos, feridos e prisioneiros, a Wehrmacht perdeu mais de 200.000 combatentes, muitos deles experientes que seriam muito difíceis de substituir em pouco tempo. Os soviéticos, além de receber uma cidade praticamente destruída, haviam sofrido 1 milhão de mortos civis e mais de 850.000 baixas militares. Segundo o cálculo mais alto, se forem incluídas todas as forças que lutaram no Volga, morreram ou foram feridos, 150.000 soldados do eixo e 1 milhão de soldados soviéticos, e cerca de 2 milhões de civis encontraram seu fim. Nesse último número, também incluía-se refugiados e pessoas que viviam em vilarejos e cidades onde também se combateu. O número total de mortes foi de até 2 milhões. O triunfo dessa batalha transcendeu os limites da União Soviética e inspirou todos os aliados, incentivando a resistência em todas as partes. O rei Jorge VI da Inglaterra presenteou a cidade com uma espada forjada especialmente na sua honra, e até o poeta chileno Pablo Neruda escreveu o poema Canto de Amor a Stalingrado, que foi recitado pela primeira vez em setembro de 42, e o poema Novo Canto de Amor a Stalingrado em 1943, celebrando a vitória, o que transformou essa luta em um símbolo e um ponto de inflexão para toda a guerra.